Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia, que vamos abordar hoje nesse vídeo sobre as abordagens da psicologia. Esse é o vídeo parte 1 que eu vou trazer para vocês. Por ter ficado muito extenso, muitas lâminas de slide que eu tenho que trazer aqui para explicar a quantidade de abordagens que tem dentro do curso de psicologia, eu resolvi fazer a parte 1 e a parte 2. Aí eu vou fazendo aqui, desenvolvendo até um período, e vou lançar um outro vídeo da parte 2. E vamos lá sobre as abordagens da psicologia, né? Você sabe o que são abordagens, como elas funcionam, qual a metodologia delas, o que elas têm como método para tentar, seja na clínica, seja no âmbito do trabalho da psicologia, como elas são utilizadas, quais as visões de homem, visão de ser humano, de mundo, e o que elas usam como características de diferença ou igualdades que cada abordagem tem, para a gente saber distinguir quais são elas, né? Nesse vídeo eu vou fazer um compilado sobre esses assuntos que eu estou falando com vocês. Quais as diferenças? Para que servem algumas abordagens? Qual abordagem é mais adequada para cada tipo de situação? Seja uma criança com autismo, uma abordagem mais voltada, desculpa aqui meu alarme, uma abordagem mais voltada para uma questão hospitalar, para uma situação jurídica, da assistência social, uma criança sofreu um abuso, enfim, que vou tratar das diversas abordagens. Vamos lá. Temos as seguintes abordagens. Elas são a cognitiva, que ela trabalha sobre os processos mentais cognitivos da mente. Ela é mais focada aos processos que ocorrem dentro da questão mental do que comportamento. Ela tem uma cognitiva que ela se relaciona ao comportamento, mas nem toda psicologia cognitiva leva em conta como preponderante o comportamento, mas elas não negam que há o comportamento. Porém, o foco central dela é na mente, na cognição do ser humano. Temos outra abordagem que é a psicanalítica, essa aí famosa, né, por Freud. Freud explica, que eu vou estar detalhando ela um pouco mais. Temos a psicologia, a abordagem da Gestalt, sobre que o ser humano ele tem sempre um fundo, ou seja, a gente olha para o mundo, a gente percebe o mundo, o ser humano está ali, porém ele está dentro de um enredo, ele está dentro de um contexto. Então o ser humano é sempre visto como participante de um fundo, de um contexto. Aí temos também a outra abordagem, que é o behaviorismo, né, que a tradução livre dela seria o comportamento, o comportamentarismo, seria assim, enfim, a psicologia do comportamento. Ela é feita por Skinner. Eu vou tentar detalhar um pouco mais, também desenvolver a explicação dessa ideia do behaviorismo. E ela tem uma característica muito interessante, ela é focada no comportamento. O ser humano é a produção de seu comportamento e resultado também do comportamento. Não se tem muito um foco na mente, mas no ser humano enquanto um todo que se move no mundo, interage e desenvolve características comportamentais, predisposições de comportamento. Temos também a outra psicologia, a abordagem, meus cachorros latindo ali para atrapalhar meu vídeo. Temos a psicologia do humanismo, essa é do Carl Rogers, do Maslow. Quem não conhece a pirâmide Maslow, é muito utilizada na psicologia do humanismo e na área da administração, o Maslow. Psicologia do trabalho, enfim. Mas o humanismo, Carl Rogers, que é mais utilizada dentro da clínica psicológica, tem aquela característica de acolhimento do ser humano, do outro como um ser importante, de ser contemplado, percebido, que há seu tempo de chegar às suas conclusões, e um respeito muito interessante do humanismo. Eu também vou desenvolver ela, mas aqui eu estou explicando de forma mais geral assim sobre cada abordagem. A psicobiologia, né, que eu vou tratar aqui, é mais como a mente, o corpo, né, a biologia no sentido fisiológico, anatômico, neuroanatômico, neurofisiológico,
ela está interagindo com as áreas do cérebro, os lobos, a neurotransmissão, a questão mais biológica da psicologia. Essa seria uma abordagem mais mais biológica do que psique, mais do que psicológica. Mas ela tenta fazer essa conexão corpo e mente, porém privilegiando o corpo, a biologia e a estrutura do funcionamento fisiológico. Temos também a psicologia, abordagem evolucionista. Ela contempla o ser humano como um processo ancestral, ou seja, viemos lá de trás desenvolvendo características de espécie, tentando se adaptar, sobreviver, tentar criar condições de subsistência para poder manter a prole e perpetuar a espécie, ou seja, está ligado à reprodução da espécie, onde ela percebe o ser humano como um parente, um primo distante do macaco, foi se desenvolvendo a União Neandertal, a Idade da Pedra, enfim. Deu para pegar a ideia mais ou menos, né? Também temos a psicologia cultural. Essa psicologia cultural, também conhecida como construtivismo, né? É muito utilizada nas questões aí hoje em dia, nas pautas polêmicas sobre gênero, raça, enfim. Isso é um tema mais que foge um pouco do vídeo, mas ela está baseada com Vygotsky, enfim. Vou desenvolver essa ideia logo após. Vamos uma ideia de cada vez, uma abordagem de cada vez, porque aqui é muito conteúdo para desenvolver com vocês. Vamos começar pela teoria psicanalítica, né, que é a teoria de Freud. Lá de 1939, o Freud ele é austro-húngaro, né? Ele é um alemão próximo da Áustria, né? Então ele é um austro-húngaro, Hungria, ali Alemanha, mais ou menos nessa região onde teve uma guerra, né? A Segunda Guerra. Inclusive o Freud fugiu para a Inglaterra para evitar ter que estar no meio dessa guerra. Ele era judeu, né? Na época da Alemanha nazista, enfim. Ele começou com seus trabalhos, na verdade ele sempre foi médico. Quem acha que Freud é psicólogo, psicanalista, né? Ele que cunhou o termo profissional do psicanalista, né? O Freud era médico e trabalhava com fisiologia. Ele dissecava animais para tentar entender o funcionamento interno anatômico e chegar a algumas conclusões. Ele se interessou muito sobre aquelas pessoas que tinham algum transtorno, ou pelo menos não se falava em transtorno mental ou doença mental. Havia mulheres que eram caracterizadas na época como histéricas. Essas mulheres às vezes perdiam o movimento do braço, da perna, ou seja, havia ali uma condição que estava para além da medicina. Algo que a medicina ficava na questão atômica, né, atomista e do corpo, da biologia, e não conseguia explicar alguns fenômenos da mente. Foi aí que Freud começou a tentar entender como que isso pode ser para além do corpo, né? Ou seja, será que a mente influencia no corpo a tal ponto de fazer paralisar alguns membros, desenvolver alguns maneirismos, enfim. Foi aí que o Freud começou a se interessar pelas questões mentais psicológicas. Enfim, vamos seguir. Para o Freud, né, as motivações das pessoas se tratam de natureza primariamente sexual ou agressiva, ou seja, ele percebe o ser humano no mundo como um ser sexual, ou seja, com desejo, com libido. Essa palavra que inventou foi o Freud, né, que a libido é o conjunto da energia mental com a energia sexual, que é a catéxia, né? E hoje, se a gente fala de libido, é por causa do Freud. E primeiramente o ser humano era visto com predisposições sexuais ou agressivas. Agressiva no sentido, ou seja, inveja, ciúmes, ou seja, esse lado humano, né? O ser humano seria composto desse lado, que muitas das vezes em algumas religiões é rechaçado, é tentado fingir que não existe, mas o ser humano ele tem que ser visto como ele funciona, ou seja, da forma tal como ele se expressa. Então Freud se ateu à questão dos desejos. Ele propôs que somos movidos por conflitos, ou seja, movidos
por questões que às vezes não sabemos, questões inconscientes que estão abaixo da consciência, trabalhando num nível ali que controla as nossas funções de predisposição de desejo, etc. Acreditava que as motivações eram o impulso dos comportamentos e escondiam-se no inconsciente, a parte da mente a qual não temos acesso, ou seja, é uma parte da consciência que o ser humano ele não acessa facilmente. Há únicos momentos onde o ser humano acessa de fato o seu consciente são nos atos falhos, quando ele fala uma coisa que ele não queria falar, mas na verdade aquilo revela uma verdade do que ele já pensou, ou seja, é um escape, né? Um ato falho que se fala assim. A pessoa erra um nome, fala um lugar onde queria falar outro, enfim. Onde o inconsciente ele se mostra, são nessas situações. Outra situação é o xiste, onde é utilizado o humor para tentar tratar, por exemplo, uma pessoa que está vivenciando ou passando por uma situação de desgraça, de uma situação muito difícil. Aí ela faz piada com aquela situação que na verdade é verdade e ela trata como piada e soa como brincadeira. Onde na verdade essa brincadeira trata de uma verdade e às vezes até uma dor muito forte. Onde ele diz que é o xiste, né? Onde as pessoas fazem piadas autodepreciativas que ao mesmo tempo podem estar dizendo de um problema de baixa autoestima. Enfim, a clínica percebe muito essas coisas assim. Para Freud, a maturação do instinto sexual fundamenta-se as fases da formação da personalidade, ou seja, Freud ele percebia crianças como seres humanos, ou seja, crianças em potencial desenvolvimento, inclusive sexual. Crianças desenvolvem aquelas predisposições sexuais que vão se culminar de forma mais plena na vida adulta. Mas ele via crianças com instinto sexual. Isso é um problema até na época, onde acreditava-se que Freud estava sexualizando as crianças. Não se tratava disso. É porque antigamente a visão da criança era como um querubim, como se ela fosse um anjinho e ela não pudesse ter nenhum instinto, libido. Mas a criança ela cresce com isso, só que de uma forma diferente do adulto. E ele não propunha sexualização da infância, ele propunha que as crianças são dotadas de certo instinto sexual, porém muito diferente do adulto, que já tem isso maturado, desenvolvido e é de forma plena. A criança ela acaba se descobrindo com o processo do desenvolvimento dela, seja orientação, identidade, enfim. Ela percebe que a criança o menino, ele tem um pênis, ele percebe que ele tem um pênis e a menina tem uma vagina. Aí ocorre uma diferença, ele faz essa diferença porque a menina não tem algo e ele tem algo. Ele acha que ele tem algo, então ele faz essa diferenciação e ele consegue se posicionar naquela percepção de gênero e também sobre futuramente predisposições sexuais. É a maneira com as quais os pais lidam com as pulsões instintivas dos filhos determina os traços que eles apresentam no decorrer da vida, ou seja, muito do que a criança acaba se tornando na vida adulta, a partir da percepção da relação dos pais, é um pouco o resultado daquilo que ela vai se tornar na vida adulta, mas isso não é dado. A criança, inclusive o adulto após a fase adolescente, adulto emergente, ele desenvolve as suas predisposições pessoais, de personalidade. Mas muito do que é o adulto hoje está se tratando ali do que foram os pais e como ele percebia relações de conflito, relações de afeto, carinho, cuidado, proteção e entre outros. Os psicanalistas concentram-se nas forças subjacentes que motivam o comportamento, ou seja, estão preocupados em quais forças que movimentam aquelas ações humanas e não propriamente no resultado dessas ações. Há sempre uma percepção de que há um fundo e esse fundo não se deixa mostrar tão facilmente e é ali que o sujeito poderá se revelar, ou seja, se mostrar verdadeiramente, na pureza da sua própria personalidade. Dado que o divã, a psicanálise, o processo analítico
se pressupõe a isso, fazer com que o sujeito ele possa se revelar a si mesmo e perceber coisas que às vezes estavam ocultas, como o Freud utilizava o enigma da esfinge, né, que está assim, decifra-me ou devora-te, ou seja, me decifra ou senão irei lhe devorar. Isso seria mais ou menos o inconsciente, dado que é uma energia às vezes meio caótica e tem um ordenamento próprio do que é a consciência, o ego, o superego, enfim. A teoria de Freud se tornou uma abordagem terapêutica, né, a partir daquele desenvolvimento que ele fez com aquelas mulheres com histeria, né, e depois foi desenvolvendo com o caso do homem dos ratos, pessoas com psicose. Ele foi tentando ao mesmo tempo atender e construir a sua teoria. O objetivo de fazer as pessoas compreenderem os conflitos emocionais inconscientes, por que aquilo acontecia daquela forma, onde não havia explicação alguma. A explicação era completamente científica e voltada ao corpo, e não se considerava ou privilegiava processos psicológicos, mentais, onde Freud apareceu aí como uma nova proposta, né? Isso revolucionou toda a questão, inclusive da saúde da época. Os psicanalistas usam como técnica a interpretação dos sonhos. Esse foi o primeiro livro de Freud lá que ele fez antes de 1900, mas ele colocou a data lá 1900 e lançou o seu livro que ele propunha interpretar os sonhos, né? E que as pessoas elas tinham sonhos, esses sonhos diziam de desejos ou de desejos não realizados, frustrações ou sonhos de agressão, de abandono, de conflito, de, disputa, enfim. Diversos sonhos poderiam ser interpretados a partir da teoria inicial ali de Freud com esse livro, que interpretação de sonhos. Que se falar interpretar sonhos, não são só os sonhos, é por que os sonhos acontecem daquela forma. Qual o significado daquele sonho? O que ele quer dizer? Essas eram mais questões para entender também o conteúdo da estrutura do aparelho psíquico. E ali ele desenvolvia nas suas sessões o conceito de associação livre, que é onde a pessoa poderia falar livremente tudo que vinha à sua mente, e ali ela, ao mesmo tempo que entrava nesse processo de associar ideias livremente, ela tinha a capacidade ali de revelar para o analista coisas que ela às vezes não estava percebendo ou não conseguia chegar naquele sentido, para desvendar os conflitos, motivações e sentimentos inconscientes, né? Isso pode ajudar os pacientes a solucionar os seus conflitos internos ou sociais, familiares, e viver de forma mais integrada, ou seja, mais assertiva, com as emoções e a razão mais amarradinhas, mais coerentes com o próprio desejo do ser, com a própria decisão dele, e não seja uma coisa meio solta, meio mal resolvida, e tentar ter um sucesso com a própria compreensão num processo de autoconhecimento e reflexão sobre as motivações internas inconscientes. Os conceitos da psicologia, as motivações inconscientes, ela é contemplada, ela percebe os sentimentos, experiências e conflitos que influenciam o pensamento e o comportamento da pessoa e que estão fora de sua percepção, como eu falei. Os pensamentos, sentimentos e comportamentos, como isso está de alguma forma organizado e estruturado dentro da nossa mente. A repressão é um conceito para explicar como que o conteúdo mental do inconsciente vai à consciência, ou seja, é onde a gente tem a energia do inconsciente, que é uma pulsão, uma energia, o desejo, e a repressão do próprio ego, que é a estrutura mental acima do inconsciente e acima do ego ou superego. Para ficar de uma maneira didática, que eu vou falar mais à frente sobre isso. E essas repressões emocionais, sexuais, de libido, enfim, elas podem causar ansiedade nas pessoas que são forçadas a serem esquecidos pela consciência. Essa repressão é uma energia que não veio à tona, ela fica represada no inconsciente, e o sujeito em análise ele tenta colocar isso de uma maneira própria ali na análise,
A pulsão é a força sexual instintiva, né, que Freud chamava de instinto, e foi falado depois de pulsão como algo que era uma questão vital da vida, de desejo por vida, construção, amor, paixão, enfim. A pulsão está ligado a esse conceito psicanalítico da ação do ser humano no mundo. Enfim, os três elementos da personalidade, segundo a psicanálise, é o ego está no meio, o id e o superego. Vamos colocar na horizontal, é melhor. O id é aquela parte do ser humano inconsciente, diria Freud, né, claro, que é onde há o desejo. O desejo, ele é afirmativo, ele deseja, ele declara, ele quer aquilo. Eu quero isso, é o id. O id faz esse lado. E o pessoal associa muito ao diabinho, né? Ah, vai lá, bebe, vai lá, fuma, vai, sei que, vai lá. Enfim, é o desejo. E o desejo não é moral. O desejo é só o desejo. Ele é porque é. Ele não tem um controle próprio. É como se fosse um cachorro. Ele tá lá, ele deseja e faz. Entende? Aí o ser humano, como é diferente do animal, ele tem o ego. O ego é aquela parte mais moderada da estrutura do aparelho psíquico. Diria na psicanálise de Freud. Vamos ficar dentro da ideia da teoria dele. Não que isso é uma verdade, né? O ego, ele fala, ele é pro id ou id, segura sua onda, você quer isso, mas acho que não é a melhor hora, melhor ter cautela e você tem que se conter aí. O id e o ego tentando encontrar um equilíbrio ali pro desejo. Já o depois do ego, ao lado temos o superego. É o que fala, às vezes, questões morais, como isso não é certo, você não deve fazer isso, isso pode ser inadequado socialmente, você pode, sei lá, ser punido por isso, eu acho melhor não, você pode perder o emprego, enfim. Esse superego é esse lado que comanda ali o ego. O ego, ele tenta fazer o superego também ao lado do chega o boleto, tem que pagar, tem uma obrigação a cumprir, tem que pagar lá determinada quantia de multa, meu carro lá, o IPVA, o IPTU, enfim, tem que pagar essas coisas para eu ter a minha vida funcionando normal. O superego é meio aquele cara que bate na porta e fala, ó, olha, você tem obrigações, hein? Você tem que lidar com elas, enfrentar. O superego seria esse lado. O ego, ele tenta fazer esses dois lados. Inclusive um professor meu de psicanálise falava rindo assim que o ego, coitado, ele tem que aguentar o pedido de obrigações do superego batendo na porta, falando lá, olha, vai, tem que fazer, você deve fazer, e ao mesmo tempo o id, que tá gritando lá, eu tenho que relaxar, tomar uma, sei lá, preciso dormir, tô cansado, tenho que comer, e esses dois lados, e o ego, ele tenta fazer uma melhor gestão racional, com cautela, moderação entre essas duas estruturas do aparelho psíquico. Seria isso mais ou menos que seria o id, o ego e o superego. É como eu disse, o ego é tipo aquela criança no supermercado, ela vê a mercadoria, o biscoito, ela quer, ela grita, ela arrasta no chão, os pais arrastam ela solta catarro, chora, ou aquele brinquedo que ela viu nas lojas americanas, enfim. O id seria mais ou menos essa criança, o desejo cru, mais cru ali. Enfim, o ego, ele faz essa gestão entre A e B, né? O superego e o id, como eu falei para vocês, acabei explicando antes dos slides, que é um componente racional da personalidade. Ele vai deliberar, ele vai tentar pensar da melhor maneira a melhor decisão a ser tomada dentro dos critérios de condições dele, ou seja, para ter as melhores escolhas e os resultados melhores possíveis. Então, coitado, o ego é o que mais sofre, assim, nas estruturas, brincando, claro, nas estruturas do aparelho psíquico. O superego é o juiz, né? É o social, é a cultura, é os valores morais, sociais compartilhados, enfim, a culpa, a vergonha, o medo de realizar determinado tipo de coisa, tipo falar em público, seria meio que o superego, né? Aquele medo de falar em público,
o que é certo, o que é errado, adequado, inadequado, enfim. É a questão também que perpassa pela questão moral, mas não só isso. Tem outras questões como obrigações, deveres, tudo que está ligado na frase você tem, que você deve, é o superego ali disfarçado por esses nomes, né? E agora vamos à psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt é muito interessante para se pensar o ser humano dentro de um contexto mais amplo, num contexto maior, onde a nossa percepção é colocada em xeque porque a gente percebe o quanto o olhar do ser humano no mundo é limitado. É possível você ter diversas percepções olhando para uma mesma imagem, e ela não é tão óbvia quanto parece. Por exemplo, nessa imagem aqui à esquerda, temos aqui um cálice ou dois rostos. Aqui, um rosto, um cálice. Você pode ter essas duas percepções. Ou aqui um homem de perfil, ou metade de um rosto. Isso é muito interessante. A Gestalt ela vem com essa proposta para tentar mostrar quanto que às vezes a percepção do ser humano sobre o mundo ou sobre si mesmo às vezes é limitada, falha e com alguns obstáculos. Enfim, aqui é uma árvore, um gorila e um leão, né, uma leoa. Aqui um tocador de saxofone ou uma mulher, é possível ver nessa imagem. A Gestalt ela foi desenvolvida pelo Martin Wertheimer, acho que é um alemão, Max Wertheimer. Ele aqui na imagem ao lado, e outros psicólogos alemães que estavam interessados na percepção, ou seja, eles falavam, o ser humano tem uma percepção e eu quero estudar isso, que seja essa percepção do ser humano, a interpretação da informação pelos sentidos, pela visão, audição, enfim, como essa percepção é dada, junto com o Kohler e o Kafka. Para a Gestalt, a experiência não pode ser fracionada, ela faz parte de um todo, de um conjunto. Para ilustrar a sua teoria, os psicólogos da Gestalt utilizaram-se de duas pesquisas com a percepção. Isso era entendida como um todo. O exemplo da seta luminosa, a lei da similaridade, ou seja, a gente consegue dispor aqui elementos geométricos aqui, e por mais que eles não estejam desenhados, bem delineados, a gente consegue perceber que existe uma forma, por mais que ela não esteja completa. A gente consegue imaginar que algumas coisas, através das percepções, elas têm algumas formas específicas aqui. Conseguimos ver um cubo onde não há um cubo, apenas bolas com traços e setas. Mas a mente ela consegue intuir que existe um cubo ali. Então isso seria também essa capacidade humana de conseguir perceber algumas coisas. Aqui conseguimos ver uma velha ou uma mulher olhando de lado, um cálice, como eu disse, enfim. Para Gestalt, a psicologia deve ser estudada como as partes unem-se para formar um todo significativo ou organizar as experiências, ou seja, o todo ordenado com algum sentido de significado amarrado entre eles. Não é uma coisa solta. Se a gente não conhecesse que existisse uma árvore e houvesse uma laranja, a gente não saberia de onde veio essa laranja ou por que a laranja. Se a gente tivesse a laranja e não tivesse a árvore e não conhecesse a laranja, a gente só ia considerar a percepção da árvore. Ou seja, há um buraco, um vazio que é preenchido por um sentido pela percepção do todo, do contexto. Eles também enfatizam o contexto, o pano de fundo, uma experiência na criação do significado do evento. Aqui temos duas folhas e duas xícaras de café. Conseguimos ver um rosto, por mais que isso não tenha o menor sentido. Folhas com xícaras de porcelana com café dentro e um raminho ali. Enfim, nossa mente consegue dar sentido através da percepção. Como eu falei nessa imagem, uma senhora de véu aqui, franja, ou uma mulher olhando de lado. Temos essas duas possibilidades de percepção, porque conseguimos contemplar o contexto de cada uma numa só imagem.
Aqui outro exemplo, aqui, um rapaz aqui, quer dizer, um senhor aqui e uma senhora segurando uma criança, um cachorro, ou aqui um senhor completamente nesse casal aqui com cabelo, nariz, enfim. A percepção ela tem esses dois lados. Aqui duas casas, um homem sentado, uma mulher, ou ao mesmo tempo a imagem do quadro do Van Gogh, pelo menos pintada no estilo dele. Agora vamos para o behaviorismo, que é essa teoria, né, que todos gostam, muita gente adora o behaviorismo, o comportamento, psicologia comportamental é muito mais falada do que algumas outras teorias, né? O estudo dos comportamentos observáveis, eles gostavam de colocar dessa maneira, porque eles só levavam em conta a cientificidade da observação, que era o empirismo, conseguir observar o comportamento, analisar, ponderar ali sobre como se deu, como se construiu um comportamento e como é possível construir comportamentos, desenvolver, né? Aqui tem o Skinner, né? O Pavlov, onde começou tudo com ele, um russo, Pavlov. Skinner com os ratos, os pombos, vamos lá, o cachorro de Pavlov. Ele colocava esse cachorrinho aqui e tentava desenvolver, propor, tentar ver se esse cachorro conseguia desenvolver algum comportamento. Será que os animais, dado que têm comportamentos, é possível pensar o comportamento dos animais como o do ser humano? Será que a gente tem alguma similaridade? Foi aí que Skinner também desenvolveu sua teoria aí com ratos e pombos, análise do comportamento em si. Eu vou explicar como se dá um processo comportamental de condicionamento. Por serem os animais sujeitos ideais para o estudo do comportamento objetivo, ou seja, observável e manifesto, né, fica explícito o comportamento, qualquer um consegue ver. A maioria das pesquisas behavioristas ou do comportamento foram feitas com animais ou com técnicas desenvolvidas em pesquisas com eles. Aqui eu fiz uma brincadeira que vocês vão entender logo à frente. Estou condicionando aquele humano a anotar coisas num papel toda vez que eu aperto essa barra. Ou seja, aí o cientista olhando lá e o rato acreditando que está controlando o comportamento dele, enquanto na verdade o cientista está controlando o comportamento dos ratos, está dentro de uma gaiola, enfim. Pressiona a barra em troca de comida. Temos aqui o antes do condicionamento. Eu acho que tem uma imagem maior que é melhor explicar. Seus pesquisadores pretendem descrever o comportamento observável como uma resposta previsível à experiência, como se fosse uma questão também automática. Há uma experiência, tem-se uma resposta pronta ali para aquela situação diante da experiência. Então ele percebeu que existia alguma previsibilidade do comportamento. Que outra brincadeira aí, o cachorro achando que está controlando o cientista ali. Veja o que eu consigo fazer com Pavlov, que é o cientista criou o behaviorismo praticamente. Assim que eu babar, ele vai rir e escrever no seu livrinho. É porque ele conseguiu assimilar o sino que ele tocava com fazer com que o cachorro salivasse. Aí ele tira a ração e o cachorro saliva sem olhar para a ração. Mas enfim, deixa eu explicar melhor aqui. Você tem o estímulo sensorial do som para o cachorro, que é um sino. O sino é um estímulo neutro. Para o cachorro não faz o menor sentido ouvir o sino, porque não está associado a nada. Aí ele apresenta uma comida e toca o sino. Ele repete esse experimento diversas vezes. O cachorro está com fome, sino, comida, ou comida, sino. Ou seja, a comida acontece pareado ali no mesmo momento em que se toca o sino. Aí o Pavlov tentou retirar a comida, tirou a comida e apresentou o sino e tocou. Quando ele fez isso, o cachorro salivou. Aí ele estava salivando sem a comida. Ele percebeu que ele conseguiu fazer com que o sino fizesse com que o cachorro salivasse, mesmo sem apresentar nenhum estímulo de comida para o cachorro. Foi aí que ele conseguiu perceber que era possível condicionar o comportamento animal. Os seres humanos em todas as idades aprendem sobre o mundo
da mesma forma que os outros animais. Foi essa constatação que se chegou, reagindo a condições ou aspectos de seu ambiente que acham agradáveis, dolorosos ou ameaçadores. Ali uma brincadeira que eu fiz, eu vou explicar mais o reforço e a punição, que foi uma teoria que veio depois do Skinner, né? Não, veio do Pavlov e foi aprimorada pelo Skinner, onde o rapaz ele falou: se eu jogo as cuecas usadas em qualquer canto e elas aparecem limpas na minha gaveta, por que tenho que colocá-las nesse cesto? Ou seja, ele tem já pronto as cuecas dele limpas, e por que ele tem que colocar no cesto? Já que é a mãe dele que limpa e põe lá tudo na gaveta certinho para ele. Esse seria um problema de convivência aí também, e que era possível com a psicologia do comportamento fazer com que esse sujeito percebesse que havia um processo de limpeza e de organização, enfim. Só que seria mais uma brincadeira. Isso não é possível que isso exista. Não é possível, sim. O reforço positivo, por exemplo, uma criança que ela não tem ainda o controle do esfíncter, né, que é o músculo anal ali que está ligado à evacuação ou xixi. A criança ela não sabe usar o banheiro, então ela começa pelo troninho, né, que é aquele potinho, faz o cocô ou o xixi lá. Aí quando ela faz certinho no banheiro normal, tentando virar um adolescente, uma criança mais adulta, aumenta a frequência do comportamento, porque ela é recompensada com algum prêmio, né? Nesse caso aqui, nessa imagem, a criança fez certinho, deu o biscoito para ela ficou feliz, ela aprendeu que aquilo é bom porque ela teve prazer, teve um ganho, um presente. Isso é o reforço positivo, é reforçar o bom comportamento, premiar o bom comportamento. Ao mesmo tempo, há também a diminuição da frequência do comportamento através da punição. A criança ela faz algo errado e ela é colocada de castigo para refletir sobre o que ela fez. Aí há uma diminuição da frequência do comportamento, inclusive até a extinção. Aqui o chefe que premia a equipe por ter batido a meta com alguma quantia de comissão, um feedback positivo, parabéns, você está indo bem, enfim. Isso temos até nas organizações de trabalho. Os behavioristas estão em busca dos eventos que determinam, ou seja, as causas da ocorrência do comportamento. O que fez com que aquele comportamento pudesse existir? A equação do comportamento determinando a função, ou seja, há um comportamento antecedente, o comportamento em ação e logo a sua consequência. Eles vêm com um processo A, B e C. A de antes, o comportamento antes, o comportamento em si observável e a consequência desse comportamento, há um encadeamento de comportamentos. O comportamento ele não é visto como uma coisa isolada e fora do mundo. Ele é sempre um conjunto. Ele é visto como causa, uma causa que leva uma causa que leva outra causa. A função de um comportamento é determinada pelas consequências que seguem o comportamento. E a tentativa da análise do comportamento é fazer com que alguns comportamentos que às vezes, por exemplo, dependência química, é a criança que está com problema de aprendizado, enfim, fazer com que esse comportamento melhore ou pare de existir. Enfim, é possível desenvolver algum tipo de método junto com a pessoa, fazer com que ela possa readaptar, melhorar ou desenvolver melhor o seu comportamento. Aí dá-se um processo de sessões, assim, não é uma coisa de um dia para o outro. Isso demanda tempo, demanda trabalho, atenção e dedicação para fazer com que o comportamento seja um benefício para a pessoa, haja um ganho pessoal com aquele ajuste de comportamento e não algo que vá piorar a vida da pessoa. O Pavlov desenvolveu os princípios do condicionamento clássico. Ele já pegou ali a teoria quer dizer, ele desenvolveu a teoria do cachorro lá com os animais e o condicionamento clássico, que eu expliquei, que é um tipo de aprendizagem que o animal aprende uma resposta, ou seja, um estímulo original que era neutro e transforma aquilo
no estímulo que ele reage àquilo de maneira automática e tem uma resposta comportamental. Antes do condicionamento e após o condicionamento. É mais ou menos isso. Olha lá, o cachorro comeu, ele vê a ração, ele saliva. Aí ele apresenta o estímulo neutro do sino. Ok. Aí faz isso diversas vezes. E depois o condicionamento, o comportamento já condicionado. Onde você tem o sino, a ração, cachorro saliva. Aí você tira a ração, sino, cachorro saliva sem ração. É mais ou menos isso. Aí há o condicionamento do comportamento. O teórico John Watson aplicou a teoria de estímulo à resposta, porém ele fez isso em crianças. Ele saiu do âmbito ali do animal e tentou trabalhar com as crianças e desenvolver sua teoria. Onde ele pegou, assim, as pessoas acham que esse experimento foi até um pouco cruel, porque fazer com crianças enfim, mas foi o experimento da época e antigamente se permitia experimento até com alguns tipos de animais que hoje é completamente rechaçado e não é permitido, assim, seria maus tratos. O que ele fez? Ele pegou uma criança comum, um bebê recém-nascido, colocou um coelho assim do lado. Aí toda vez que a criança via o coelho, ele batia muito forte, muito alto o martelo, pá! Batia o martelo, mas na parede, assim, nada de machucar a criança nem o animal, batia na parede, o som muito alto, muito estridente. E ele fez isso diversas vezes, repetidamente. E ele percebia que o som do martelo fazia a criança chorar. E ele pareou esse som de martelo como algo que trazia medo para a criança, insegurança, medo, enfim, e colocou o coelho lá. Quando ele colocou o coelho, ele batia o martelo e fez isso diversas vezes. Apresentava o coelho, batia o martelo. Apresentava o coelho, batia o martelo. Chegou um ponto que ele não precisava mais bater o martelo. Ele só apresentava o coelho. O coelho ele mostrava o coelho e a criança chorava. Ele conseguiu condicionar o comportamento de medo da criança só apresentando o coelho, que é um animal indefeso, felpudo, sabe? Enfim, muito interessante esse desenvolvimento, esse experimento, apesar da criança, coitada. Espero que não tenha desenvolvido nenhum trauma com coelhos, provavelmente sim. Mas ele fez esse teste aí, comprovou que era possível fazer estímulos e respostas de comportamento com seres humanos, inclusive com crianças. Já o Skinner, ele pega ali o trabalho do Watson desenvolvido em 1990 e começa a formular os princípios do condicionamento operante. Já não é o condicionamento clássico, que é o bate o martelo, apresenta o coelho e a criança chora, ou o cachorro, né? É um outro tipo, é o condicionamento operante, onde ele quer fazer com que o animal ele tome a iniciativa, ele opere como se fosse uma decisão dele, e não uma coisa... Quer dizer, é condicionada, mas de alguma forma o animal teria uma operação própria ali, com seus trabalhos que começaram com ratos e pombos. Ele tinha lá os pombos, acho que começou com pombos e depois ele foi pensar em trabalhar com os animais, os ratos, e descobriu que um organismo tende a repetir uma resposta que foi reforçada. Ou seja, você tem um organismo, ele repete um comportamento, ou seja, uma resposta, porque há um reforço, uma recompensa. Ou mesmo suprimir uma que foi castigada. Ele tende a evitar produzir um comportamento onde houve um castigo, uma punição, uma dor, algum sofrimento. Então ele não repete esse outro lado. Que é mais ou menos ali o que o Pavlov estava desenvolvendo. Porém, Skinner ele sofisticou um pouco mais esse método de pesquisa. Se colocava, deixa eu ver o ratinho, se colocava o ratinho ali, tinha uma alavanca, essa alavanca, o ratinho, toda vez que ele puxava a alavanca, descia uma ração ali na bandeja e ele comia a ração. Aí ele percebia que o ato de fazer a alavanca mexer gerava o prazer de comer o alimento, a satisfação, e ele repetia isso de uma forma. Então o rato sozinho, claro, dentro da caixa condicionado, fazia essa ação. E toda vez que ele puxava a alavanca, acendia uma luz, ração, alavanca, luz, ração, alavanca, luz, ração, e fazia esse processo repetidamente, até o ponto do rato ter isso muito claro no comportamento dele. Assim como água, ele sentia sede, alavanca, vinha água,
sede alavanca a água. E ele percebia que... E ele começou a fazer isso sozinho. Aí o Skinner desenvolveu seu estudo aí de comportamento condicionado com ratos. Ele foi também conhecido como a teoria radical. É uma teoria radical. Por que radical? Tem esse nome pois não se baseia em questões mentais, mas em comportamentos observáveis. É radicalmente focado na produção do comportamento que é observado. Ele não privilegiava questões de processos internos mentais. Ele focava no movimento do corpo, de o que ele tinha algum encadeamento, alguma causa, uma consequência. O conceito do behaviorismo radical é o reforço que eu expliquei. Você pode pensar isso hoje em crianças, né? Você vai fazer uma lição, a criança fazer uma lição de casa, e ela não quer fazer, ela está fazendo birra, ela não quer fazer a lição de casa, aí o pai ou a mãe ou o cuidador promete um biscoito. Olha, se você fizer aqui a lição, eu vou deixar você comer um pouco mais daquele biscoito lá gostoso que você gostava. E a criança acaba aceitando e ela vai fazer a lição dela e ganha o biscoito. Tem aquele ganho de glicose, prazer, de satisfação de ter recebido aquela recompensa. Claro que o biscoito é só um exemplo. A criança ela pode gostar de diversas coisas e não precisa ser só alimento. Tem que ser um estímulo que a pessoa, a criança, ela tem como satisfatório, que aquilo traz um prazer. Se ela tem isso, isso pode ser usado como recompensa para fazer tarefas, lições de casa, enfim. Aí há um reforço, uma recompensa e se repete esse comportamento. É o reforço positivo e o reforço negativo. Existem esses dois. O reforço positivo, ele adiciona um estímulo. Ele é positivo porque ele adiciona um estímulo e remove ou evita outro estímulo negativo. Você adiciona um prazer para poder remover ou evitar um outro estímulo. Aumenta a ocorrência do comportamento, por isso que ele é positivo. E o reforço positivo diminui a ocorrência do comportamento. Há-se uma necessidade de fazer com que o comportamento não se repita, que ele se extingua, que ele cesse e ele não seja algo que vá voltar a ocorrer novamente. E a punição positiva tem alguns exemplos. Vamos falar primeiro da punição e depois complexificar um pouco mais com a punição negativa, positiva e reforço positivo e negativo. A punição é o que? É qualquer consequência de um ato que impede ou diminui a probabilidade que esse se repita. Você quer que um comportamento não repita, há a punição. Isso é meio óbvio, né? Se você não faz a lição de casa, não vai jogar videogame hoje. Seria um pai ou a mãe falando com o filho. Eu não quero fazer a lição, eu não quero fazer a lição. Então não vai jogar videogame. Aí o moleque faz a lição porque quer jogar videogame. Essa é a punição. Mas há um ganho, né? Há um ganho pela punição. Essa seria a punição positiva. Que você retira o estímulo prazeroso porque não se quer fazer um comportamento, que seria a lição de casa. Aí você, se você não fizer, vai perder o videogame. Aí a criança faz por medo de haver uma punição futura, né, que seria não poder jogar. Essa é a punição positiva. O Skinner e outros pesquisadores behavioristas desenvolveram uma técnica de terapia conhecida como modificação de comportamento para tratar com sucesso pessoas com problemas como fobia, pessoas que têm medo de aranha, de cachorro, enfim, diversos tipos de fobia, claustrofobia, medo de altura, pessoas que têm comportamento de abuso de álcool, dependência química em drogas, enfim. Era possível utilizar essa técnica para ajudar essas pessoas que têm medo ou algum tipo de vício, né? E vamos para o conceito já falei da reforço positivo e negativo, vamos para a extinção. O que é extinção do comportamento? É quando uma resposta não é mais reforçada, ou seja, não há uma recompensa mais sendo atribuída àquele comportamento. Então aquele comportamento tende a diminuir ao ponto de não existir mais. Com o tempo
ela eleva a seu nível básico, ou seja, ela não há nenhum reforçador, nenhum estímulo. Por exemplo, você conhece uma pessoa legal, começa a conversar no WhatsApp, aquela conversa é estimulante, é bom dia, boa tarde, boa noite, conversa de tudo, e aquela conversa começa a parar, a ficar meio morna, a ficar menos estimulante, menos interessante, e aí a pessoa para de enviar mensagens. Aí a pessoa começa a perceber por que fulano não está me mandando mais mensagem, não mandou nenhum bom dia, e aquilo vai reduzindo a um nível ao ponto da pessoa nem esperar mais pela mensagem ou nem mandar mensagem, porque houve uma extinção do comportamento, onde não há nenhum reforçador positivo, nenhum ganho, benefício. Então ocorre essa extinção. Seria uma explicação mais grosseira assim, mas a nível de entendimento tá bem tranquilo. O reforço intermitente é outro conceito. É quando há um reforço, ele para por um tempo e há de novo. Ele é pulsante, ele não é um reforço constante. Ele é reforçado de vez em quando, mais ou menos num ritmo próprio, por isso intermitente, né? Não é constante, nem não é interrompido. Ele reforça uma resposta algumas vezes e outras não. Algumas vezes e outras não. Temos também a modelação, que é um conceito da psicologia do comportamento, que é quando você consegue fazer com que uma pessoa produza um comportamento no qual ela deseja, no qual ela tem ali na análise, eu quero desenvolver esse comportamento, melhorar esse, e enfim, há uma técnica utilizada para fazer as respostas que a pessoa deseja, o cliente, reforçando as respostas estão cada vez mais próximas à desejada. Por exemplo, uma criança, ela imita, isso tem até no desenvolvimento infantil ali, você tem uma criança, imita o pai fazer barba, apesar da criança não ter barba, a modelação ela é um processo até meio, às vezes, natural, porque a criança ela tende a imitar os pais, imita os pais, o jeito de falar, o jeito de reagir, e aquilo é meio que ela desenvolve a personalidade dela mais ou menos como os pais vão se mostrando suas características. Aí a criança atende o telefone porque viu a mãe atender o telefone, aí ela finge que é adulta, enfim, aqueles forninhos que simulam cozinha. Temos também o carrinho simula a vida adulta, que a criança vai talvez querer comprar um carro real quando ela desenvolver, enfim, um emprego, trabalho, dinheiro, enfim. E a modelação é mais ou menos a imitação. O sujeito ele imita o comportamento, ou pelo menos ele reforça esse comportamento que ele quer desenvolver até adquirir atributos comportamentais. A gente tem aí, inclusive, tem exemplos, né, de atletas que jogam em alto nível, quer desenvolver mais o lado profissional do esporte, e eles tendem a modelar seu comportamento mais ou menos de quem são os campeões. Por exemplo, você tem um jogador como Cristiano Ronaldo, muitos se espelham neles e modelam um comportamento baseado na qualidade do esporte, do futebol que ele apresenta. Então, a modelação também é uma característica, às vezes, não pensada, mas em análise ele é possível produzir bons resultados. Uma vez que você recompensa aquele comportamento, ele tende a repetir e a se desenvolver e enfim, se progredir, enfim. Essa foi a primeira parte do vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos ter uma segunda parte e curta aí o canal, dá um like, compartilha com quem você quiser e é isso aí. Na próxima eu vou trazer a parte 2. E muito obrigado por assistir até aqui e ter acompanhado aí o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.